Olá, bom dia, Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira, aqui no Céus Abertos, São João de Meriti. É a sexta da família, um dia que nós dedicamos à família em um almoço, ou um café da manhã, um café da tarde, ou um jantar, ou uma brincadeira em família, algo que traga uma união, em família. Isso é muito importante. Mas eu quero fazer o nosso devocional hoje, trazendo uma palavra no Salmo 51. Salmo 51, escrito pelo salmista, pelo rei Davi, um homem extraordinário, como nós falamos ontem, falamos de Davi e falamos também do filho dele, o rei Salomão. Mas hoje, nesse salmo aqui, eu não vou ler ele todo, você lê, nós estamos aqui para isso, para fazer um devocional, Então você vai ler o Salmo 51, ele tem 19 versos, é pequeno, e você vai ver o como que Davi ficou aborrecido, o como que ele ficou mal quando a ficha caiu da grande besteira que ele havia feito. Não estamos aqui para condenar Davi, nem para apontar Davi, muito pelo contrário, mas estamos aqui para poder trazer como que foi importante Davi reconhecer o teu erro e pedir perdão a Deus, e um perdão que não foi qualquer perdão, foi um perdão de um rei extremamente aborrecido com o que tinha feito e extremamente necessitado do perdão de Deus. Isso foi lindo demais por parte de Davi. Entenda, muitas pessoas acreditam que Davi ele peca quando ele se deita com Betseba, e eu acredito que não. Eu entendo que Davi, ele começa o erro do Davi quando ele era para estar na frente de guerra, junto com os seus soldados, junto com o seu exército. E naquele dia, naquela época, é o momento onde os reis estavam de frente de uma batalha. E Davi, ele quebra esse princípio. Quando Davi quebra um princípio, ele abre portais, ele abre possibilidades para que o pecado aumente na vida dele. E aí a gente não pode esquecer que um abismo chama o outro. Então Davi, ele quebra o meu princípio quando ele não está na guerra junto com o seu exército. Depois, Davi, ele está ali na sacada, ocioso, ele vê o que não deveria, mas mesmo assim ele continua, ele insiste. Entenda, existem algumas situações que chamam a nossa atenção, infelizmente isso acontece. Mas o pecado não está em você perceber, o pecado está em você dar continuidade àquilo que você percebeu. E Davi, ele fez exatamente isso. Ele viu Betseba se banhando, chamou a atenção dele. Ao invés dele virar e fazer as coisas dele, não, ele continua, ele insiste, ele aprecia aquela cena toda, e ali ele corre para mais um abismo. E esse abismo chegou ao ponto dele cometer o adultério. Só que, como um abismo chama o outro, ele primeiro quebra um princípio, depois ele está ali ocioso, quebra um outro princípio de estar cobiçando, depois ele quebra um outro princípio e ele adultera, e a partir do adultério ele entra em outro pecado, que foi o pecado de homicídio. Então assim, um abismo chama o outro. Você está entendendo como que é importante a gente identificar aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles, e desde o início ali já perceber, como o nosso pastor Sandro, o pastorzão que eu amo demais, ele fala: nós somos cercados por uma serpente, ela vai rodeando ali o nosso corpo até ela nos sufocar, e aí vem o nosso óbito espiritual. E esse óbito espiritual acontece quando você, lá no início do problema, você não começa a aniquilar ele. Começou a entender que está saindo de um princípio, que está perdendo um valor, que está magoando a Deus em alguma coisa, corta no início, não deixa isso se estender. Mas para você que de repente está ouvindo essa mensagem e fala assim: pastor, eu já caí em todos os problemas que deveria, que não deveria, e agora estou todo enrolado. Faça igual Davi. Davi, ele identifica, o profeta Natan vai lá, dá uma pancada forte nele, a ficha de Davi cai, e quando cai, ele também cai, só que ele cai de joelho na presença de Deus. Eu quero que você caia, mas não cair pelo pecado que cometeu. Eu quero que você caia de joelhos na frente do Senhor, diante do Senhor, clamando por misericórdia, clamando por perdão, mostrando as suas fraquezas, mostrando as suas falhas para o Senhor, e pedindo ao Senhor que entre com restauração, que entre com perdão na sua vida, para que você, assim como Davi, tenha uma vida alinhada,
tem uma vida restaurada e tem um coração segundo o coração de Deus. Deus não deixou nada passar despercebido, nada passar em branco em Davi. Davi teve todas as suas consequências dos erros que cometeu. Porém, Davi morreu como um homem segundo o coração de Deus. E Deus deu a ele o privilégio, né, dele morrer com longos dias. E Davi morreu na sua velhice. Davi morreu como sucessor no reino. Davi morreu como rei na presença de Deus. Davi teve uma morte honrosa, porque no tempo certo ele reconheceu os seus erros, voltou atrás e acertou o caminho. Então, se você está me ouvindo essa mensagem, é porque ainda dá tempo de alinhar o caminho, voltar onde você errou, acertar e permitir que Deus cumpra a boa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, ótima sexta-feira na presença de Deus.